Olá a todos! Hoje falaremos um pouco com vocês sobre o movimento dos sem terras. O tema do nosso trabalho é A gente cultiva a terra e ela cultiva a gente, uma história do MST. Eu e o meu colega Eduardo somos alunos do curso de História da UAB da UES e falaremos sobre as características do movimento dos sem terras, ações e lutas, e falaremos também sobre a pedagogia da terra. No final, teremos também um trecho de um texto da cartilha comemorativa dos 20 anos do movimento dos sem terras. Mas, afinal, o que foi o movimento dos sem terras? Ele foi um movimento fundado em 1982, baseado em três objetivos: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. De acordo com João Pedro Stedley, um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil, economista, ativista e escritor, o movimento dos sem terras foi o herdeiro das ligas camponesas no Nordeste brasileiro, que foi um movimento de resistência no Nordeste contra a exploração ao homem do campo. Agora teremos o Eduardo, né? O nosso colega, ele vai falar um pouco sobre as lutas sociais desse movimento e vai também citar um trecho que é da cartilha, né? Que, como eu lhe falei, no final ele vai ser lido na íntegra. A formação histórica desse movimento se inicia anteriormente à sua formação oficial, com base em ocupações de trabalhadores rurais em terras no Rio Grande do Sul no ano de 1981. Esse acampamento sofreu tamanha repressão militar pelos governos federal e estadual que ficou reconhecido de forma nacional e internacional, mobilizando uma parcela da sociedade civil a seu favor. No ano seguinte, os assentados conseguiram a desejada distribuição de terras, ganhando glebas para o seu sustento. A partir desse evento, foi realizado um congresso que deu origem oficial ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em 1982. Vale destacar que o crescimento da violência atravessando décadas de impunidade é argumento também para se compreender a trajetória do MST perseguido e incriminado em suas ações contra o latifúndio. A violência é fato cotidiano, basta que se conte o número de famílias acampadas. Entretanto, ainda outra acontece de modo trágico: os massacres realizados pelos latifundiários, como o massacre da fazenda Santa Helena em Rondônia, em julho de 1995, com 9 mortos, e o massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, em abril de 1996, com 19 mortos e 69 feridos, transformando-se num símbolo da perversidade contra o sem-terra e seu movimento. Somos herdeiros das lutas históricas dos povos indígenas e muitos outros não registrados pela história oficial da classe dominante. Houve com certeza muitas lutas nos cafezais, nos canaviais, nos engenhos e por esse sertão afora. A educação nos assentamentos dos sem-terras é feita através dos ensinamentos de uma educação transformadora, né, com as ideias do educador Paulo Freire, e pela pedagogia da terra ou ecopedagogia, que é entendida como um movimento pedagógico, que ele tem uma abordagem curricular e como movimento social e político, ele representa um projeto alternativo que tem por finalidades, por um lado, promover a aprendizagem no sentido das coisas a partir da vida cotidiana e, por outro, a promoção de um novo modelo de civilização sustentável do ponto de vista ecológico. De acordo com a historiadora Adelaide Gonçalves, a pedagogia da terra entra na universidade pública com os jovens do MST, do Movimento dos Sem Terras, que são formados em Direito, Jornalismo, História, Medicina e muitos outros cursos de graduação. Em julho de 1987, no primeiro encontro de professores do assentamento em São Mateus do Espírito Santo, teve a participação de 7 estados, conseguindo incorporar nas práticas de ensino o jornal Sem Terra, o jornal Sem Terrinha, com foco na criança e na alfabetização, e o caderno de formação do MST.
São conquistas de lutas, né, no sentido educacional, que foram conquistadas pelos sem terras. E uma grande referência educacional no movimento dos sem terras é a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, São Paulo. Um espaço construído pela classe trabalhadora, tijolo a tijolo, para facilitar a formação política de organizações populares de todo o mundo. Então, a escola ela é referência internacional. Inaugurada no dia 23 de janeiro de 2005 e batizada em homenagem ao sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes, a escola, conforme eu mencionei, né, se tornou referência internacional por unir a prática com a teoria política. Ao longo dos anos, militantes, dirigentes e quadros de organizações populares que lutam pela construção de mudanças sociais em vários países estudam a fundo clássicos da teoria política nacional e internacional. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Eu vou ler aqui um trecho de um texto colocado na cartilha do Movimento dos Sem Terras. Essa cartilha ela foi feita em 2004 para comemorar os 20 anos de lutas do Movimento dos Sem Terras. Só existimos hoje porque antes de nós, o povo brasileiro realizou outras formas de organização e de luta por justiça no meio rural. Somos herdeiros de lutas históricas dos povos indígenas. Somos herdeiros das lutas históricas dos negros pela conquista da liberdade, quando fugiam e constituíam seus quilombos. Somos herdeiros dos primeiros movimentos camponeses, com alguns deles se transformando em verdadeiras epopeias, como Canudos, Contestado e Caldeirão, e muitos outros não registrados pela historiografia oficial da classe dominante. Houve, com certeza, muitas lutas nos cafezais, nos canaviais, nos engenhos e por esse sertão afora. Somos herdeiros de experiência da organização classista dos camponeses, que constituíram muitas organizações nacionais a partir da década de 1950, e depois massacrados pela ditadura militar, como as ligas camponesas e o movimento dos sem terras. Então esse foi o nosso trabalho. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. É um assunto que já fazem mais de 20 anos, porém é um assunto muito contemporâneo ainda. Saudações históricas.